sempre muito foda ouvir relato de alguém que efetivamente tem a vida mudada ou transformada, ou de alguma forma tem um suporte ali emocional com as coisas que a gente publica. Realmente não tem preço e é o que a gente gosta e é o que me emociona mesmo a seguir. Buenas, essa segunda fase do projeto mirou naquelas histórias de impacto emocional, social, durante esse período de pandemia no Brasil. Mas o que eu estou fazendo aqui é uma amostra grátis do que uma galera faz todos os dias no Instagram há 9 anos. Eu vou conversar com o Vicente Carvalho, fundador do Razões para Acreditar. E eu já saio te dando parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Tu sabe que eu sou hiper teu fã. E eu tenho a impressão que o Razões ele surgiu para resolver alguma coisa mal resolvida na sociedade. Resolver, tem uma missão por trás disso tudo. Quero te perguntar, que missão é essa? Olá, 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 todo mundo. Prazer que estou falando com vocês também. Estou super feliz desse bate-papo. Acho que vai ser muito legal. É exatamente isso, Fê. O Razões surgiu para... Atualmente, eu entendo que é um discurso que eu comecei a entender. Obviamente, não surgiu com esse intuito, mas eu abracei, né, digamos. Né? Então, ele surgiu para contar histórias, pequenas histórias que acontecem no dia a dia e que a gente não acha que é algo bom ou que a gente não percebe que é algo bom. Então, o intuito inicial foi esse, então divulgar um ato de gentileza de alguém atravessando a rua, coisas pequenininhas, e acabou obviamente se transformando numa grande missão aí de mostrar para a sociedade que existe mais coisas boas do que coisas ruins acontecendo, apesar de não parecer. Sabe que eu acho que essa é a grande beleza do que vocês fazem e algo que me gera tanta admiração. Porque tem muita gente compartilhando, qualquer veículo de informação, por mais que tenha desgraça a rodo, tem ali uma ou outra história inspiradora, né? Um projeto grande. Agora, vocês prestam atenção em pequenos detalhes. Tu falou agora, são pequenos detalhes. E aquele pequeno detalhe que te faz pensar, caraca, ontem eu estava numa situação muito parecida. É difícil muitas vezes, tu te associar a uma história onde parece, e a mídia costuma fazer isso com muita frequência, que aquela pessoa, aquele personagem, ele é, na verdade, um super-herói, né? Que te distancia muito de causar o mesmo impacto, de fazer a mesma diferença. Né? Talvez eu não tenha os mesmos superpoderes. Agora, segurar uma porta de elevador, caramba! Às vezes é uma coisa tão simples e que vocês compartilham de uma maneira tão aberta, com as emoções à flor da pele, e a gente pensa, bom, amanhã eu vou fazer a mesma coisa. E aí me diz, onde é que vocês começaram a compartilhar essas histórias? É exatamente isso. É essa sensação que a gente gosta de causar, do tipo, eu também poderia fazer isso. Né? Então, eu não estou falando de um menino superdotado que aos 15 anos inventou um equipamento para despoluir o oceano. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um menino de 12 anos que resolveu tirar todos os lixos que estavam na rua dele. É disso que a gente fala, né? Então, existe uma diferença muito grande de abordagem e é sempre nesse aspecto de se relacionar. E foi exatamente assim que surgiu, né? Então, em 2012, uma amiga minha fez um post no Facebook na época, e era um post super legal, super bacana, de pequenas ações que as pessoas fazem, tipo aquelas listas, sabe, que tinha na época, listas tipo de BuzzFeed, sei lá o quê, listas legais de alguém fazendo coisas bacanas. E aí eu olhei e falei, gente, é isso, né? A gente precisa ver que existem razões para acreditar. Eu escrevi isso, né? Eu comentei, existem razões para acreditar. Então, literalmente, a ideia do Razões veio de um comentário meu no Facebook, né? Então, não foi nada muito planejado, não teve nenhuma uma grande história por trás, ou um business plan, nada disso. Foi basicamente um comentário, e aí, a partir desse comentário, eu pensei, bom,
eu não vejo coisas legais acontecendo na mídia, né? Na época eu olhei até nos sites atuais, da G1 ou outras coisas, e não se tem, né? A única notícia boa que tem, ela está escondidinha, né? Ela mal se vê, assim como no jornal também, parece que é a última notícia, porque tipo, já foi tipo 1h30 de desgraça, aí eles fazem uma coça de Vamos você no suavizar um final, pouco agora. como É se tipo isso. adiantasse, né? Depois de 1h30 de coisa ruim. E aí tive a ideia de pegar, reunir histórias que eu via no meu dia a dia e que eu poderia publicar, né? Então, comecei exatamente fazendo isso. Registrei o domínio, Razões para Acreditar, e coloquei uma história de um amigo que raspou o cabelo para apoiar a namorada que estava com câncer. Eu fiz uma viagem surpresa para o casamento da minha irmã. Então, foram coisas meio pessoais que foram rolando e que a gente, novamente, a gente podia se relacionar. Eu posso fazer também. E aí começou. Então, basicamente, foi dessa ideia simples que, apesar da grandeza que o Razões alcançou hoje em dia, a gente ainda mantém, mesmo com projetos com marcas, ou mesmo na VOA, o intuito é sempre esse, né? Divulgar pequenas histórias, pequenas ações que qualquer um poderia fazer e que a gente olha e fala, tem coisa boa aí, temos literalmente razões para acreditar que o mundo está melhor mesmo. Boa, e faz parte do dia a dia de vocês me fazer chorar do momento em que eu acordo até o momento em que eu vou dormir, independente de onde eu esteja. Pode ser dirigindo, pode ser no bar. Eu já chorei com vocês no restaurante, mostrando alguma coisa para minha família. Enfim, faz parte do cotidiano de vocês. Mas Demais. já entrando um pouco no nosso tema, que é fazer o que vocês fazem durante uma pandemia. Esse impacto emocional que vocês geram, ele é muito significativo. Mas pensando sobre a perspectiva de quem trabalha com essas histórias, de quem dissemina essas histórias, eu imagino que também deva ser muito pesado. Eu queria ouvir um pouquinho dessa experiência que tu está tendo de compartilhar o teu trabalho, o que tu sabe fazer profissionalmente, o que tu faz bem pra caramba, mas como isso tem sido durante a pandemia. Sim, a gente teve um crescimento. Primeiro que a gente teve um crescimento muito grande na pandemia, o que é bem atípico, assim, para, no geral, o que aconteceu mundialmente, ou mesmo no Brasil. E aí a minha teoria é de que que as pessoas estavam ficaram muito cansadas de só ver contagem de mortos na TV, né? Que literalmente era só o que acontecia, né? Eu lembro que eu quase já não ligo a TV, então, né, eventualmente, quando eu ligava, era, sei lá, uma imagem de um drone com todos os túmulos, várias covas abertas, assim, e era basicamente só isso que se vê, né? E a gente começou a ir pelo outro lado, né? Que coisas incríveis que começaram a acontecer também, apesar de, obviamente, estar numa pandemia, mas a gente começou a mostrar. Eu lembro, parece há muito tempo, né? Mas, tipo, vizinhos fazendo favor para uma senhora que não podia sair de casa, eles levavam as compras dela. Vizinhos na Itália, eu lembro que eles começaram a brindar à distância, faziam umas brincadeiras com a bebida, assim, é muito, muito louco, parece há muito tempo atrás. E então a gente começou a mostrar essas coisas de pessoas que começavam também a se recuperar, porque se fala de 500 e tantos mortos agora, mas não se fala dos milhões e milhões que já ficaram bons, né? E isso é um grande problema, porque se a gente só ouve falar da quantidade de pessoas que morreram, a gente entra num círculo de pânico muito maior, né? Então, o cuidado que a gente teve de tentar mostrar também pessoas que conseguiram se recuperar, então vários vídeos das pessoas saindo do hospital emocionadas, que era muito legal, porque senão a gente entra num círculo vicioso, inclusive de notícia, em que a gente fica paralisado, né? Então isso, inclusive, é um cuidado que a gente teve com a própria equipe. A gente já era home office, já tinha toda uma equipe home office, continuamos e vamos continuar home office, todo mundo já trabalhava de casa, mas a gente começou a ver que
As pessoas consumindo as notícias da TV gerava uma ansiedade absurda em todo mundo, aí uma sensação de que o mundo ia acabar na próxima semana e que todo mundo ia se acabar, basicamente, e a gente tentava amenizar, falando, gente, é uma merda isso está acontecendo, obviamente, de proporções estratosféricas, mas vai passar. A gente já passou por outras coisas muito graves, né? A gente teve aí a gripe espanhola, outras da década de 20 que devastaram populações, porque não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, inclusive, é uma coisa que acho que ninguém lembra, ninguém associa de que a gente criou uma vacina há um ano, basicamente. Isso é sem precedentes, né? Isso vai estar nos livros de história. Uma vacina desenvolvida em tão pouco tempo, né? Se você olhar uma timeline, o sarampo parece que foi 30 anos para desenvolver uma vacina do sarampo. Várias outras, o mínimo era tipo 8, 9. Então, se tem muitos motivos também para celebrar, porque se tivesse acontecido, por exemplo, na década de 80, uma coisa parecida com essa, os números iam ser absolutamente devastadores. Então, estamos melhores, inclusive nisso, estamos mais preparados tecnologicamente e cientificamente para isso que aconteceu. Então, a gente não pode esquecer desse panorama, né, de olhar para fazer uma timeline histórica de ver que poderia ser absolutamente pior. Então, estamos enfrentando até que bem tudo isso, apesar de, obviamente, nenhuma vida não é algo bom isso que aconteceu, mas ainda poderia ser pior. Eu prefiro olhar por esse viés do que ficar só na loucura e contando os mortos, sabe? Isso é bem importante. Eu relaciono muito essa tua fala com toda a experiência que eu tive com a minha avó também, obviamente numa escala muito menor, mas eu vivenciei um desafio onde eu não poderia exercer a diferença que eu queria. Eu não podia curar a minha avó da doença de Alzheimer. Ela seria acompanhada do Alzheimer até o último dia de sua vida. E isso, para muitas famílias, assim como foi para minha, era uma derrota. E eu tive que encontrar de alguma maneira para sobreviver a esse desafio as pequenas vitórias cotidianas. E aí vai de encontro àquela outra fala. Eu queria ser o cara tirando lixo do oceano, né? Eu queria ser o cara curando a minha avó, eu queria ser o cara curando outras avós. Mas eu tive que recolher o lixo da minha rua. E eu acho que esse primeiro passo também te leva para o oceano em algum momento. E vocês fizeram isso durante a pandemia, é isso que eu imagino. Né? Vocês foram compartilhando pequenas vitórias, e essas vitórias... Bom, eu vou falar depois o impacto que isso teve na minha vida, que o trabalho de vocês teve na minha vida durante a pandemia. Eu já te contei isso, mas eu sou chorão pra caramba, então se eu falar isso agora, eu não respiro mais, eu vou ficar fungando no microfone, mas depois eu quero abordar um pouco. Eu quero. Mas deixa eu te perguntar. Tu te recordas da primeira postagem do Razões para Acreditar na pandemia da Covid-19? Talvez essa pergunta seja um pouco difícil, porque são várias postagens por dia, mas tu te recordas? Bom, foram muitas, né? Eu não sei se é a primeira, mas com certeza é uma das primeiras. Foi quando ainda estava em março ainda do ano passado, então foi assim, realmente no começo. Imagina-se que e é tão estranho, né, Fernando, a gente falar de um ano e meio atrás, parece que foi há muito tempo atrás, né? Então, desse tempo, ainda era questionado a questão de usar máscara ou não, ainda estavam falando, gente, não precisa, só quem está doente, né? Então, era outro cenário. E aí, naturalmente, quando começaram-se a procurar máscaras, não se tinha estoque, né? Porque, enfim, isso foi repentino. E eu lembro que a gente publicou de uma senhorinha de 87 anos, eu lembro que esse número foi bastante marcante na minha cabeça, que ela própria começou a fazer máscaras de respirar para entregar de graça para todo mundo que estava precisando. Porque como tinha acabado nas farmácias, acabado nos lugares, ela comprou lá um material tipo EVA e tal, talvez nem era o mais indicado, mas estava lá fazendo as máscaras para distribuir para as pessoas que estavam precisando. Isso é muito legal. Tem um videozinho dela costurando assim as máscaras, uma coisa super fofa. E eu acho que é isso, é um símbolo disso que a gente está falando. Assim, apesar
de todo esse cenário extremamente devastador, a gente teve várias histórias bacanas, como essa de uma senhora lá no interior do Maranhão, que resolveu fazer máscaras para entregar para as pessoas de graça. Isso foi bem marcante para mim. Máximo. Mas deixa eu entrar um pouquinho mais nas tuas emoções, né? Você trabalha com isso, é o que você faz. E você sabia, assim, em que o mundo começou a viver esse momento trágico, que vocês teriam um papel fundamental e que vocês teriam que seguir a mesma missão que vocês têm, de compartilhar boas histórias. Em um momento em que o mundo compartilhava pura desgraça. O que passava na tua cabeça? Eu quero entender um pouco disso. O que o Vicente imaginou que aconteceria e que seria a sua missão quando a primeira morte aconteceu no Brasil, quando a pandemia começou, quando lá no início, o que tu pensou? O que passou na tua cabeça? É muito doido isso, né? Porque assim, a gente começa a focar no que a gente pode fazer para ser útil para a sociedade, para os nossos leitores. Então, quando explodiu tudo com relação ao coronavírus, eu lembro que várias empresas começaram e todo mundo, né, se trancou em casa, quem podia, e várias empresas começaram a disponibilizar serviços de graça, você lembra? Do tipo, Educar começou a abrir o curso, Netflix liberou 30 dias, não sei o quê. E aí, assim, é aquilo. O que o Razões, nesse momento em que nem tínhamos tanto o que falar, porque estava bem no começo, a gente nem tinha notícia para falar de coisa boa, porque só se via coisas ruins. Teu produto estava escasso, né? Exato, a gente passou o momento, tipo, gente, o que vamos falar, né? Não tem. E se a gente, obviamente, não tem o que falar, não fala. Mas a gente pensou, a gente pode ser útil. Então, o que a gente vai fazer? Vamos divulgar essas iniciativas das empresas que estão liberando seus serviços gratuitamente. E a gente começou a fazer listas. A gente fez até um hot site, que era razão que ele estava, coronavírus, que era para listar tudo que as empresas estavam disponibilizando de graça, ou com desconto, com não sei o quê. Legal. Foi incrível, assim, virou um grande hub de pessoas que começaram a acessar o Razões para achar serviços que poderiam ser úteis para elas, uma vez que elas já estavam dentro de casa e que poderiam estudar, poderiam se entreter. Então, eu acho que é muito legal quando a gente entende o papel da empresa, no caso, Razões, que hoje é uma empresa, do que a gente pode ser útil, né? Então, a gente não fugiu da nossa linha editorial, ou seja, a gente não se rendeu a falar só das mortes, porque não era o nosso foco, mas a gente foi no serviço útil, ajudando as pessoas a achar coisas que elas poderiam fazer enquanto estavam trancadas em casa. Então, foi muito marcante, foi bem bonito, assim, a nossa equipe rapidamente, lá em 3 dias, desenvolveu esse website, começamos a fazer um form, um Google Forms, para juntar o que as empresas estavam fazendo. A gente abriu isso, então toda empresa podia disponibilizar a sua, e foi lindo demais. Foi foda. Uma coisa que me ocorreu agora, imagina que quando a gente falou de escassez de produto, né? Tu tens uma empresa hoje e o teu propósito é compartilhar histórias positivas. Agora, durante uma pandemia, no início de uma pandemia, quando o mundo inteiro vive só o negativo da vida em todos os sentidos, eu imagino que haja realmente uma escassez de produto. Como que as pessoas encararam o fato do mundo inteiro falar sobre morte, negativo, sangue aqui, sangue ali, e do Razões está ali, na bolha dele, tá vivendo a vibe dele, compartilhando a história do cara que segurou o elevador, enfim. Como é que foi isso? Porque na primeira etapa desse projeto, eu entrevistei o Gustavo Mendes, humorista, sobre justamente como foi e como é fazer humor em uma pandemia. Imagino que deve ser extremamente complexo. E como é que foi essa experiência para vocês? Vocês foram criticados? Não, você acredita? Às vezes a gente pensa demais nas coisas, né? E aí, às vezes, a gente acha que a gente é obrigado a se posicionar sobre tudo, né? E aí eu aprendi há um bom tempo, primeiro, que a gente não é obrigado
a se posicionar sobre algo que a gente não entende. E a gente optou por, em vez de ir na onda do que todo mundo estava falando, né, de, enfim, criticar o governo, falar mal, falar das mortes, não fazia sentido para a gente. A gente continuou fazendo o que a gente fazia. E para as pessoas foi um alívio. Porque chega um momento que tudo que você não quer ver é sobre coronavírus. É sobre isso. Então, elas começaram a entender que o Razões poderia ser também um refúgio, onde, por alguns momentos, não se falava sobre isso. E é interessante, porque, inclusive, a gente teve um grande número de seguidores que aumentou, porque estava todo mundo realmente cansado e realmente exausto desse tema, e a gente estava lá, tranquilão, falando de coisas que quase todas não envolviam o coronavírus, continuamos falando de outras coisas, e talvez se a gente tivesse preocupado tanto de, ai meu Deus, o que vão falar, que a gente não está falando sobre o corona, a gente não teria feito. Mas a gente é tão tranquilo do tipo, às vezes a gente se valoriza demais. Ah, a gente está muito grande, então a gente precisa mostrar a nossa posição. A nossa posição é continuar fazendo nosso trabalho. Isso já fala por si só. Né? Então, eu prefiro que a gente continue fazendo nosso trabalho e as pessoas se refugiem lá do que falar de coisas que talvez a gente não tem propriedade e vai se embolar no universo que não faz absolutamente sentido nenhum, né? Que é o que geralmente as outras páginas fazem, de pegar fragmentos do que está acontecendo e publicar sem muita apuração. Então, a gente preferiu não falar de coisas que a gente não sabe e continuar fazendo o nosso trabalho bem feito. E como eu te falei, na verdade, foi um grande alívio. Então, não foi crítica, não. Foi o contrário. As pessoas falavam, ainda bem que vocês continuaram fazendo o que vocês faziam, porque eu não aguento mais ouvir falar de coronavírus. Então, foi um grande refúgio. Sabe que eu fui um desses caras, Vicente. Eu assumo que eu fui o cara chato da pandemia. Eu tive que ler. Não é verdade, real. Talvez, talvez por isso até o Razões tenha tido uma influência tão positiva, né, nesse início de pandemia para mim, porque eu fiquei... Bom, eu estava vivendo a experiência da minha vida, um fellowship no exterior, estava vivendo fora a primeira vez, não sei se não vai ser a última oportunidade, mas eu estava vivendo um sonho de princesa. E daí, de repente... De repente, tudo isso acontece e com o meu público, com o meu trabalho, com os residenciais de idosos, né, com as pessoas com demência fazendo parte desse grupo mais vulnerável frente à pandemia, aí eu enlouqueci. E eu nos grupos de família, nos grupos de amigos, como assim tu vai sair? O que tu vai fazer? Não sei o quê. Eu só compartilhava notícia ruim para ver se incentivava as pessoas a aquietarem o facho. E aquilo começou a me destruir por dentro, né? E os meus amigos começaram a me chamar no privado e me dizer, Fernando, vai com calma, velho. Tá, né? A gente entra em deprê quando a gente fala contigo, menos, calma. Tenta... Caramba! Então acho que vocês também me ensinaram bastante nesse sentido. Mas a vida de vocês não é só o Instagram Razões para Acreditar, que acabou, na verdade, virando um guarda-chuva para outros projetos também. Tá. Eu tenho uma relação deles aqui, se tu esquecer de algum, eu vou te puxar, mas fala um pouco sobre os outros projetos que estão associados ao Razões. Legal. O que aconteceu? A gente, em 2019, isso antes também, né? Isso antes da pandemia, contou uma história de um guardador de carros lá no Rio de Janeiro que ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. Ó, as pequenas histórias de novo. E a gente publicou o vídeo, foi super legal, viralizou absurdamente. E a gente acabou, bom, resumindo a história, a gente acabou conversando com ele. E ele falou que tinha um sonho de ter uma casa própria para dar para o filho. E aí eu resolvi fazer uma vaquinha. Eu mesmo lá na vaquinha, mesmo normal, com K. E fiz a campanha sem entender bulhufas de arrecadação, de nada, para comprar casa para ele. E a campanha foi, assim, um estouro. Ela, rapidamente, no mesmo dia, ela arrecadou, tinha colocado a meta de 20 mil, foi para 40, 50. O Jornal Nacional começou a ligar, não sei o que, começou a ligar, virou uma loucura. Em 3 dias, a gente arrecadou 170 mil. E começou a se abrir um outro universo para a gente, que é o Razões conta história boa. A gente pode
construir uma história boa. Então, a gente começou a olhar por esse aspecto. A gente pode ser também um agente de mudança efetiva, né? Porque as mudanças que ele tem são extremamente subjetivas, né? A forma que você enfrenta as coisas, a pandemia, como você comentou, essa tua visão de mundo, ótimo, e para a gente é Sim. um grande papel. Aí a gente começou a ver que a gente podia ir para o outro lado também, que é o lado financeiro, por que não, né? Então, é legal as pessoas se inspirarem conosco, mas é legal também as pessoas receberem ajuda quando alguém quer ajudar. E aí fizemos, sem entender também nada de plataforma de arrecadação, contratamos um TI, e em junho de 2019 criamos a nossa própria plataforma, que é a Voa, que ela é literalmente aí é uma asa do Razões, que é esse espaço que a gente conta histórias e as pessoas, os nossos leitores, que já eram extremamente engajados, agora se engajam também por outros motivos, né? Então, se eu gosto muito de uma história, eu quero participar dela, eu vou lá e contribuo. Então, esse outro braço que a gente começou a criar ganhou assim dimensões imensas, começou a ganhar uma estrutura muito grande, e aí a gente foi contratando mais gente, né? Tanto que hoje em dia, do nosso time, a gente está com uns 33 pessoas, mais ou menos, uns 10, 12 são da Voa já, elas já ocupam um espaço grande aí de equipe, porque temos TI, social media, pessoas para apurar, pessoas para subir na plataforma, fazer relação com beneficiários, suporte financeiro, administrativo, jurídico. É um Tem uma caos. galera por trás disso. É muito grande, porque aí, diferente do Razões, a gente está lidando com algo muito, muito, muito sério, obviamente. Obviamente que não estou falando do Razões, não seja, mas a gente está lidando com dinheiro dos outros, né? Então, é outro nível de arrecadação. E que as pessoas queriam ajudar, né? As pessoas começaram a se mostrar extremamente abertas para ajudar, e tem sido um fenômeno desde então. Em 2019, a gente, em 6 meses de plataforma, arrecadou 1 milhão, que a gente já achou que era muita coisa, e é. E ano passado, durante a pandemia, só fez crescer mais esses números de arrecadação. Aí a gente chegou em agosto do ano passado, teve, acho que o maior pico até agora, a gente arrecadou 3 milhões e 300 mil em um único mês. Uau! Em um mês? Em um mês. Surreal. Surreal, juro. Foi muito Chocado. surreal. É. Aí hoje em dia está em 1,5 milhão, 2, todo mês. Todo mês. Então a gente Caraca. começou a virar. E aí tem todo um trâmite jurídico, contábil, extremamente complexo que a gente tem, que a gente está arrumando agora, né? Porque, enfim, a gente foi fazendo do jeito que dava, mas a porra começou a ficar séria. E é uma loucura, uma loucura. E aí criou-se essa outra, né? A gente criou aí outro CNPJ, conta de banco, contador, Sim. tudo sem imaginar dessa loucura burocrática do nosso Brasil. E, É que não é e pouco. aí, então, não é pouca, né? E aí a gente, e o Razões em Paralelo crescendo muito. Ano passado ele teve um crescimento muito grande, né? Então, a gente, pra você ter ideia, começou o ano com 6 pessoas no time, terminamos o ano com 20 pessoas, porque fomos precisando de mais gente para ter um gerente de projeto, para tocar o projeto com marcas, que a gente até então não tinha, era eu e Marcelo, basicamente, redatores, editores de vídeo, enfim, foi crescendo. E hoje a estrutura é essa: a gente tem o Razões com a gente chama de mídia positiva, a gente tentou separar, categorizar. Então, o Razões, na sua essência, é uma mídia, porque a gente impulsiona histórias, a gente é uma mídia, chama de mídia positiva. Tem a Voa, que é a nossa plataforma de arrecadação. A gente abriu uma produtora própria, então é o Estúdio Pollen, onde a gente antes terceirizava os vídeos, agora a gente faz internamente, o que para a gente é muito mais fácil, muito melhor, a gente tem controle melhor sobre isso. A gente criou um outro braço, que é um braço estratégico, que se chama Poliniza. Então, são todo o universo relacionado a Beija-Flor, ideias minhas, loucas. Então, a gente criou esse braço estratégico para pensar junto com as marcas o que a gente pode fazer. Então, tem 3 pessoas hoje alocadas só para fazer projetos, para a gente conversar com as marcas.
E temos um monte de coisa aí de futuro que você já vai saber. Você vai perguntar, já eu te falo. Tá, mas deixa eu voltar para o Voa, porque realmente são números impactantes e vocês oferecem uma possibilidade de protagonismo também para as pessoas que acompanham vocês. Isso é muito legal. Né? Eu não sei o que fazer, eu quero ajudar, eu quero causar um impacto, eu me identifico com aquela história e vocês dão a oportunidade dessa pessoa de ter um protagonismo na mudança de vida daquela família, daquele trabalhador, no tratamento médico daquela pessoa. Sim. E isso na pandemia, sem sombra de dúvidas, teve um impacto gigantesco, porque as pessoas perderam emprego, as pessoas perderam planos de saúde, perderam familiares, perderam sustento, então não há o que dizer sobre isso. Agora, fazendo o papel do advogado do diabo de novo. Claro. Eu tive uma experiência aqui, Vicente, trabalhando na vacinação em Porto Alegre, na vacinação da Covid. A gente viu que os profissionais de saúde, desde o início da vacinação, eles ficaram extremamente sobrecarregados, porque já vinham de uma sobrecarga de trabalho, né, de domingo a domingo, e a gente queria fazer alguma coisa. Aquela ânsia de, eu preciso botar minha mão na massa. Então, a gente criou um grupo de voluntários, nós criamos, um grande amigo começou com isso, depois eu entrei com ele, e um grupo de mais ou menos 50, às vezes eram 70 voluntários envolvidos, e a gente colocou aí Porto Alegre à frente na vacinação das capitais durante quase todo o processo. Foi muito legal. Mas, confesso que tinham dias em que eu chegava em casa, e eu já te falei que sou chorão, não preciso de muito também, só preciso de uma propaganda de margarina, mas eu chegava em casa e eu desabava no choro, porque naquele dia, como eu era responsável pela parte de acolhimento ali na conferência de dados, e tá ok, não tá, tu tinha que mandar a gente embora, né? Tinha que dizer não, e aquela vacina não é... Bom, nunca é só uma vacina, mas era uma dose de esperança. Aquelas pessoas, elas tinham... Era tudo para elas, aquela dose de vacina. E elas iam com toda a expectativa e tu dizia para elas, não, mas não é a sua idade, mas você não mora aqui. E isso é muito frustrante, tu ter que dizer para uma mãe de um filho autista que eles ainda não são grupos prioritários, e voltar para casa, ou então fulana dizer, não, mas eu sou diarista, eu preciso, porque a minha patroa está exigindo e eu não tenho trabalho e eu preciso trabalhar e tu não ter aonde encaixar dentro das regras de prioridades. Então, esse sim ou não, que fez parte, inclusive, da minha vida pessoal, pessoas que gosto e que não pude vacinar a tempo e que, infelizmente, faleceram, doía muito fazer esse julgamento que não era nosso, né? Existia um protocolo para seguir. Nós, e vou falar bem abertamente, sem medo nenhum, quebrávamos o protocolo sempre que possível, em nome do bom senso. Mas como é dentro da estrutura do VOA, imagino que vocês recebem história pra caramba, muita coisa, e fazer essa seleção e essa escolha de quem entra agora, quem entra depois, quem não entra de fato, como é isso? É muito difícil, né? Porque você lida com aquilo que você falou, expectativas das pessoas, né? Então, elas nos veem como uma possibilidade de mudança de vida. Se eu sair no Razões, acabou tudo, mudou minha vida completamente. E, infelizmente, primeiro, não funciona assim, nem tudo que a gente publica efetivamente muda de cabeça para baixo a vida da pessoa, e nem tudo que a gente publica arrecada, por exemplo. Então, as pessoas não entendem que o fato da gente escolher a história dela não é porque ela está numa fila e aí chegou a vez dela. A gente não é uma fila de vacinação, por exemplo. A gente é uma empresa que inspira pessoas. E, infelizmente, nem todas as histórias se encaixam na nossa linha editorial para inspirar as pessoas a quererem ajudar. Então, a gente recebe muitos pedidos, muitos de prótese, de não sei o quê, e mais. A gente, efetivamente, algumas a gente divulga,
Mas, se a história não tiver um aspecto inspiracional, não tiver um quê, né, um brilho no olho, a gente não aceita, porque não é só pela pessoa precisar, é a história dela ser interessante. Então, sei lá, a gente não tem como divulgar uma história para arrecadar para alguém que está precisando de trabalho. Isso aí todo mundo está precisando. Mas, se a pessoa, mesmo precisando de trabalho, começou a vender latinhas na frente da casa dela, porque isso disponibilizava uma graninha. Então, a gente pega esse aspecto dela, ela virou a protagonista, e esse aspecto que a gente vai puxar para o usuário. Porque também não adianta a gente pedir só, tipo, gente, deixa eu falar, sabe essa pessoa aqui, tadinha, tá precisando de doação, gente, as pessoas não vão ajudar. E é frustrante, porque as pessoas acham que vão ser ajudadas só por elas estarem precisando. E, infelizmente, não funciona assim. As pessoas ajudam muito e quase prioritariamente se a história a inspira a fazer parte dela. Então, existe uma linha muito tênue entre a inspiração e a desespero, digamos, né? Existem histórias urgentes, obviamente, que a gente já publicou também, mas a gente não pode, isso é uma conversa que eu tenho com a equipe o tempo todo, a gente não pode virar um cidade alerta do bem, por exemplo, que é pegar uma tragédia, uma coisa muito ruim, e usar isso para ganhar arrecadação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só isso, né? Não é isso que o público das razões quer ver. Ele quer ver histórias legais, não quer ver só a desgraça e depois vai ajudar. Então, a gente não pode, nem tem como divulgar tudo que nos é pedido. E eu tento falar com a equipe o tempo todo que não vamos conseguir ajudar todo mundo. Então, uma história de cada vez, porque senão a gente vai ficar maluco e não vai conseguir dormir. Se a gente for achar que tem que nos responsabilizar por aquela história só porque ela chegou, a gente vai ficar maluco. Então, uma coisa que acontece com muita frequência alguém me manda uma publicação. Vicente, tem essa pessoa aqui, está precisando de ajuda. Eu vi aqui, lembrei de você, está aqui. E aí a pessoa passa a responsabilidade para mim. Ela, já falei para o Vicente, agora não precisa fazer mais nada. E eu falo, não, 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 não. Você não está transferindo a responsabilidade dessa pessoa para mim, não, viu? Provavelmente essa história não vai sair na boa, mas você pode conversar com ela e ajudá-la você mesmo. Ah, mas é porque não sei o quê. Falou, uai, às vezes uns R$ 100 já ajuda a pessoa, não precisa virar vaquinha. Então as pessoas transferem a culpa e a responsabilidade para a gente. E eu falo, eu não aceito. Não aceito, porque a gente não é o Arrasou. salvador da pátria. Porque senão, se a gente pegar essa responsabilidade, que já nos é dada sem a gente querer, a gente fica maluco. Fica mesmo, eu imagino. Agora, sem esse tom piegas que pode parecer, eu não tô fazendo esse jogo de entrevistado, entrevistador, não tô te elogiando porque te chamei, muito pelo contrário, eu te chamei porque admiro o que vocês fazem e já fiz parte também do Razões ali em algumas postagens, que foi o ápice daquilo que faço, adorei. Mas quando a pandemia começou e eu estava morando na Irlanda, eu venho de uma família muito pequena, né? Eu tenho meu pai, minha mãe e minha avó. Então, eu sou responsável por cuidar também do envelhecimento de 3 pessoas. Não tenho irmãos e esse núcleo mais próximo da família somos nós. Então, sinto realmente muita responsabilidade, tenho essa responsabilidade. E gosto, amo minha família, amo cuidar da minha família. Agora, quando tudo começou e eu estava longe, eu tive que contar com os meus amigos. Para que tu tenhas uma ideia, eu peguei Covid lá no início, em março, lá na Irlanda. No meu prédio, basicamente todos pegaram, era um prédio estudantil, uma residência estudantil. E uma menina de 26 anos, Vicente, 26 anos morreu. Ela morava no andar de baixo, trabalhava na recepção do prédio, alguém que eu via todos os dias. E essa experiência de morrer
alguém não só próximo fisicamente, em uma época onde as coisas estavam no jornal, mas não estavam no teu corredor de prédio, mas quando morre alguém próximo fisicamente e também próximo da tua idade, né, da tua geração, 26 anos, Nossa. uma vaquinha foi feita para que ela pudesse ser enterrada. Os pais indianos, ela era uma aluna de intercâmbio, e ter que mandar esse endereço para a família, para, sabe, depois Meu se Deus. busca. Então, essa época eu entrei em depressão. Entrei em depressão feroz. Eu sentia muito medo de acontecer alguma coisa comigo e de não ter alguém para cuidar dos meus pais. Tive uma conversa com meu melhor amigo, que foi uma conversa muito dura, passando senha de banco, contato de contador, de advogado, porque eu tinha medo. Eu também adoeci, não precisei de hospital nem nada, mas, enfim, todo mundo vivia esse não saber exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer, para onde isso vai nos levar. Dei graças a Deus quando cheguei e pude ver meus pais, ver minha avó, sabe? Independente, claro, que o vídeo pode levar eles, e outra coisa qualquer pode, e vai, Aí você em algum tava aqui, momento, né? levar meus pais daqui. Mas saber que estou aqui, que posso fazer alguma coisa, mesmo que não possa, isso já Aí você me tá aqui, né? ajuda. Mas lá, quando tudo isso acontecia, eu comecei a beber, comecei a usar remédio para dormir. Então, eu bebia uma noite com álcool, a outra eu dormia com benzodiazepínico e Meu tanto que eu Deus. tive que tirar o álcool depois de um tempo. Me senti mal com isso, passei por todo um processo, mas eu não conseguia mais dormir. Eu acordava chorando, eu dormia chorando, eu não tinha ninguém, os meus amigos todos fora do país, eu trancado em um quarto por 57 dias. E o que me salvou foram vocês, cara, porque não tinha aonde encontrar nada. Então, quando vocês compartilhavam boas histórias, aquilo ali, aquelas coisinhas pequenas, era o único momento em que eu chorava de emoção e não eu não estava rindo, eu ainda estava chorando, mas eu chorava de emoção, não chorava de medo, de desespero. Compartilhava com a minha mãe, então as poucas vezes em que eu mandava mensagens que não eram para assustar, para dizer, olha, está acontecendo isso, olha quantos mortos ali, olha, residencial de idosos morreu tanto, eu mandava uma história legal que vocês postavam, e eu acho que o Razões para Acreditar para uma galera foi o Porto Seguro, foi o oásis da pandemia também. E eu queria saber se tu, assim como eu, que sou uma manteiga derretida, se tu, trabalhando com isso todos os dias, se tu ainda te emociona com essas histórias que tu compartilha. Pô, primeiro, obrigado. Já sabia da história, mas ouvi-la é sempre muito poderoso. É muito. A gente sempre sabe, né? Até a gente tem ideia do alcance que o Razões tem, mas é sempre muito foda ouvir relato de alguém que efetivamente tem a vida mudada ou transformada, ou de alguma forma tem um suporte ali emocional com as coisas que a gente publica. Realmente não tem preço e é o que a gente gosta e é o que me emociona mesmo a seguir. E quando você falou que ainda me emociona demais, o que me emociona é exatamente as mesmas histórias do começo. São essas histórias muito simples, sabe? Então, desde da história que a gente está publicando essa semana, da Razan, uma refugiada síria que veio para o Brasil recomeçar a vida, e a gente está fazendo uma vaquinha para construir uma cozinha industrial, porque ela cozinha muito bem, ela começou a ganhar dinheiro com isso, e aí tá cozinha tudo de forma amadora e tal. Para mim, fazer parte de algo assim é tão poderoso, sabe? Eu fui na casa dela sábado agora, ela absurdamente agradecida, ela falando, gente, eu tenho no Brasil liberdade, né? Coisa que eu não tenho, não tinha na Síria, minha família enfim, também não. E enquanto a gente estava conversando lá, chegavam pessoas lá na garagem dela para comprar as coisas dela que tinham visto no Razões da História. Cara, Legal. e aí ela ia lá
perguntava da pessoa, onde você viu a história? Eu vi numa página, na E Razões, você ela estava lá. chamava. E eu estava lá. Ela falou, Vicente, vem cá. Aí ela, esse é o Vicente da Razões. Eu falei, ai, meu Deus, que prazer. Eu vim, sei de onde. Tem gente que veio tipo, de Osasco, na pariu pra lá, pra comprar a comida dela por causa da gente. Então, isso para mim, muito foda. Então, passa por tantos problemas que a gente tem como empresa, o normal, que tem que, imagina, 30 tantas pessoas são funcionários, que a gente paga todo mundo, obviamente, e tem todos problemas burocráticos também de empresa, mas essas coisas fazem respirar. Caralho, é isso, sabe? É disso que eu falo, disso que me faz acordar e pensar que a gente tem muita coisa a ser feita ainda e que mudam o dia de qualquer um, sabe disso. Muito foda. Muito. Vicente, eu vou repetir o que eu repeti nas outras entrevistas que eu gravei. Eu sou um péssimo entrevistador. Eu prometi que ia ficar em 30 minutos todas e eu fiz no dobro. As histórias são muito interessantes e eu acabo me envolvendo. Eu tenho um livro infantil que foi lançado só na Argentina, não foi lançado no Brasil, que é A Ah, que Aventura do legal. Hippo. E é um hipopótamo que segue seu caminho e ele vai encontrando pedras que ele joga para fora do seu caminho, que são os desafios da vida, né? Sendo o caminho à própria vida. E ele se machuca em algumas, ficam cicatrizes, outras ele não consegue tirar sozinho, ele tem que tirar com a ajuda de amigos, que são os desafios que deixam marcas, outros que a gente tem que vivenciar junto com quem realmente importa. E ele chega no momento em que ele não consegue tirar a pedra do caminho, a última grande rocha que ele encontra, e ele senta e ele acha que o caminho, que ali na verdade era o fim do caminho dele. E ele tem coragem para refletir sobre aquilo e para entender que talvez aquele fosse o caminho da pedra e não mais o seu. E ele descobre um acostamento onde ele constrói um novo caminho e as pessoas passam a seguir também aquele caminho. Acho que fiz um pouco disso, uma parcela muito pequena dentro desse assunto específico do Alzheimer, quando outras pessoas começaram a ver a doença em uma perspectiva mais positiva, até mesmo podendo associar o bom humor. E vocês É, fazem isso também todos os dias. Vocês mostram um caminho pelo acostamento que é possível. Então, vou finalizar essa nossa conversa te agradecendo muito pelo que vocês fazem, pela tua disponibilidade em conversar comigo e te perguntando, e aí tu vai encerrar essa entrevista então, e te ah, perguntando meu Deus. para onde é que o Razões está indo agora? Quais são os planos? É engraçado que eu falei hoje com o Vitor, nosso gerente aqui de projetos, e a gente tem uma série a gente quer fazer muita coisa, obviamente, né? E eu sempre falei para ele assim, eu quero ir para onde a gente vai se manter na nossa origem, tá? Pequenas histórias, né? Eu não quero que a gente corrompa no sentido que é muito atrativo de estar no universo de outros tipos de coisas que não seja o nosso core. E a gente tem eu tenho um grande sonho que esse ano está concretizando, que é uma premiação, premiar histórias simples, pequenas, que a gente conta no Razões. Então, a gente está fazendo, e já tem data, agora dia 3 de dezembro, prêmio Razões para Acreditar. A gente vai, isso, Eu também, eu contar nem sei as histórias e já tô chorando. e homenagear essas pessoas que fazem essas coisas incríveis e que elas acham que isso é algo que não merece atenção e a gente vai levar para o palco. Essas pessoas vão ser as estrelas da noite. Isso tem me alegrado absurdamente por você estar convidado dia 3 de dezembro. E a gente está, isso é uma grande materialização de um dos sonhos, que é fazer com que pessoas normais sejam valorizadas por serem desse jeito, e não por terem criado algo extraordinário. Obviamente, tem espaço para caramba com isso em todos os outros lugares, mas eu não quero saber. Eu quero saber da pessoa, da enfermeira que abraçou o paciente que tinha pânico de tomar vacina, ela foi lá e abraçou ele. É essa mulher que eu quero homenagear. Tá difícil. E é isso, né? Então, a gente tem, além esse plano do prêmio que já está se concretizando, está agora na parte de
ir atrás de patrocínio e tal, vai dar certo. A gente está abrindo um novo braço também, que é uma escola, que a gente é bem maluco, e a gente também quer ouvir, a gente quer que pessoas comuns deem aulas sobre coisas que elas sabem da vida. Então, a gente quer que o Smith dos panos, o vendedor de Niterói que vende pano como ninguém na rua, dê aula de como vender, dê aula de empreendedorismo. Então, é nessa loucura que a gente chega agora, que a gente acredita que esse tipo de conhecimento, que é fora da faculdade, tem o seu valor e precisa ser visto, precisa ser falado. Então, todo mundo tem algo para ensinar. Então, a gente vai também dar voz a essas pessoas e, obviamente, vai ser uma forma também delas se capitalizarem. Obviamente, a gente vai pagá-las. Então, esse é o nosso novo foco aí para esse ano. Obrigado, Vicente. Gratidão e estou esperando ansiosamente pelos próximos projetos. Imagina, Fê, obrigado, viu? Adorei sempre conversar com você, sempre um prazer. E assim que tiver que sair esse vídeo, me avise, que eu quero ajudar a divulgar também todo mundo. Pode deixar. Eita choradeira, meu Deus, Eu pelo sou amor de muito fraco, eu choro até com as histórias que eu não sei quais que vão ser. Imagina com aquelas que vocês divulgam. E Deus. É um aí, spoiler. Vitor? Não, eu, e eu só pensava, o Vitor vai me matar. Eu não fiz nenhuma entrevista dentro do prazo que eu contratei. Demais, gente. A gente é maluco. Olha, É isso. O Vitor é uma